Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal que tem mais de 120 vídeos à sua disposição. Inscreva-se se você não é inscrito, porque com certeza você será edificado neste canal. Você não paga nada com isto e está nos ajudando a proclamar a palavra de Deus. Falarei sobre um tema muito divulgado na internet, porém é com muito sensacionalismo, muita teoria da conspiração. E como é de praxe do canal A Voz da Bíblia Sagrada, quero falar sobre esse tema de forma clara, objetiva, sucinta também, mas trazendo um histórico sobre isso, para que não haja lugar para a teoria da conspiração, nem também haja lugar para sensacionalismo, tá bom? Então vamos em frente, vou abrir as cortinas para que você veja o tema. Muito bem. Hoje estarei falando sobre o tema Nova Ordem Mundial, muito proclamado, muito propagado aí na mídia, na internet, certo? Mas eu quero trazer algo para você ver como é tão simples, bem mais simples do que todas as complicações que as pessoas fazem, tá bom? Então, o que é Nova Ordem Mundial? É claro que eu não poderia falar sobre Nova Ordem Mundial sem antes falar sobre isso, né, que eu vou trazer para você agora, tá bom? Então, eu não poderia falar sobre Nova Ordem Mundial sem antes falar em Velha Ordem Mundial, o mundo bipolarizado. Eu coloquei dois mapas aí, o globo terrestre no meio, justamente para significar para você que o mundo bipolarizado estava dividido entre duas grandes potências, que eram os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Então, coloquei aqui um pouco de histórico, né, para você, vou ler juntamente com você, para que você possa entender. O final da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, deu início a um período de quase meio século, ou seja, 50 anos, conhecido como Guerra Fria, caracterizado pela divisão do mundo entre os países alinhados aos Estados Unidos, que eram representantes da democracia e também formando um bloco capitalista, e os países alinhados à União Soviética, antiga União Soviética, né, que correspondiam ao bloco comunista socialista. Então deu para você entender o que era nova ordem ou velha ordem mundial. Então isso era a velha ordem mundial. Isso se trata de um problema geopolítico e não tem muito a ver com muitas teorias da conspiração que se aplicam sobre isso. A nova ordem mundial, ou velha ordem mundial, não surgiu assim simplesmente porque alguns homens resolveram e se juntaram e disseram: vamos fazer uma velha ordem mundial, vamos fazer uma ordem mundial bipolarizada. Ou outros se juntaram e disseram: não, vamos fazer uma nova ordem mundial, certo? Não, não é bem assim. Isso surgiu de forma natural, por uma questão geopolítica, e é claro que não traz tantos conceitos de teoria da conspiração como muitos querem aplicar em cima desse aspecto. Bem, quando você assistir esse vídeo até o final, você vai saber aonde vai culminar tudo isso, claro, e vai ficar assim com uma informação melhor, certo? Mais bem histórica, né? Sobre essa questão de velha ordem mundial, mundo bipolarizado, ou seja, havia dois polos, né? O polo dos Estados Unidos e o polo da União Soviética, e os países do mundo seguiam mais ou menos um e outro polo. Então, isso é o que se chamava de mundo bipolarizado. Vamos em frente para a gente entender melhor ainda. A velha ordem mundial, ainda mundo bipolarizado, coloquei aí planeta Terra, continuei colocando aí mapa dos Estados Unidos e da União Soviética, antiga União Soviética, e vou agora trazer um histórico aqui bem resumido. As pessoas não gostam de vídeos longos e eu não quero fazer um vídeo longo aqui. A demolição dessa organização geopolítica, ou seja, da velha ordem mundial,
começou a acontecer na década de 1980. Eu sou um homem que tem uns 71 anos de idade, claro que consegui acompanhar tudo isso. Quando se deu a reunificação da Alemanha com a queda do Muro de Berlim em 1989. Mas o que de fato consolidou o fim da antiga ordem vigente e o advento de uma nova estrutura geopolítica global, chamada de Nova Ordem Mundial, foi a dissolução da União Soviética em 1991. Deu para você entender agora? Isso não é um bicho de sete cabeças, não é uma imensa teoria da conspiração que alguém fala por aí, não é nada disso, é uma questão geopolítica e que quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai ficar doutor nisso aí, certo? Claro que o vídeo é curto, é bem sintetizado, mas traz algo que talvez você não tenha conseguido assistir em outros vídeos por aí, tá bom? Então vamos em frente. Outra coisa que eu acho interessante, e às vezes dou risada com isso, é que quando as pessoas falam em o Brasil está entrando na nova ordem mundial, como se o Brasil tivesse entrando agora nessa nova ordem mundial. E isso não é verdade. Eu já vi até vídeos na internet, pessoas dizem assim: ah, Lula vai colocar o Brasil, ou colocou o Brasil na nova ordem mundial. Outros diziam na época de Bolsonaro: Bolsonaro está querendo colocar o Brasil na nova ordem mundial. Isso não existe, nem Lula nem Bolsonaro são responsáveis por colocar o Brasil na nova ordem mundial. Essa questão geopolítica, ela aconteceu, foi acontecendo naturalmente, claro, claro que nessa influência aí está o desejo de poderio dos seres humanos, né, dos governos e tal, e assim ocorreu o surgimento dessa nova ordem mundial, tá bom? Então, ó, desde o ano de 1980, com o fim do governo militar, o Brasil começou a se inserir na nova ordem mundial e a partir do ano 2000 vem cada vez mais consolidando essa posição. Então, eu não fico pensando que é uma coisa assim do outro mundo, né? Cheia de teorias da conspiração, nada disso. É uma coisa que vem ocorrendo naturalmente. Claro que isso tem um sentido, claro que nós vamos também trazer alguma porção aqui de profecia bíblica. Claro que nós vamos fazer tudo isso, mas de forma historiando a coisa com bastante responsabilidade e sem sensacionalismo ou teoria da conspiração, tá bom? Bem, enquanto a velha ordem mundial, conforme explicamos em telas anteriores, era um mundo bipolarizado, então na nova ordem mundial surge o mundo multipolar, ou multipolarizado, você pode se expressar assim, certo? É o mundo multipolar da nova ordem mundial. Então, por que multipolar? Porque a partir daquelas datas que eu já especifiquei para você, você pode voltar o vídeo, assistir quantas vezes quiser, baixar o vídeo, fique à vontade, comente também, é importante o seu comentário, certo? Ali, os países do mundo seguiam um bloco dos Estados Unidos, um bloco de países seguiu os Estados Unidos, outro bloco de países seguiam a União Soviética. Desfeita a União Soviética, caído o Muro de Berlim, que a Alemanha tinha uma influência muito grande também, então começou aí os países usarem a sua própria ideologia, as suas ideologias, né? Os países ficarem assim, cada um buscando, né, a sua independência desses blocos, e pelo que nós vemos na mídia dos noticiários, isso vai acontecer totalmente, certo? Ainda há uma certa dependência dos Estados Unidos, ainda há alguns países, um tanto quanto dependendo da Rússia, não a antiga União Soviética, mas os países, eles se independeram no sentido da geopolítica e no sentido também das suas ideologias, etc, etc. Bem, mas o que vai surgir,
o que continua as pessoas não entendendo é que, desde quando surgiu a nova ordem mundial, a globalização já começou a aparecer, certo? E a tendência de tudo isso, muitas pessoas dizem, mas onde é que vai parar tudo isso? Bem, vai parar numa globalização maior do que já temos do mundo, governo único, moeda única, controle da população global através de sistemas. Isso é o que está ficando bastante claro, certo? Muito claro. Só se a pessoa não tiver miolos é que não vai entender isso. Está ficando muito claro a cada dia que se passa, certo? Então vamos em frente para nós entendermos um pouquinho melhor. O que é isso que eu quis dizer? Eu gosto de colocar algumas animações para ficar uma coisa mais bem trabalhada. Eu coloquei governo único, moeda única, controle geral via satélite. Então, coloquei aí a Terra girando, um cidadãozinho aí de gravata que representa o governo único mundial, um satélite jogando para a Terra os seus sinais. E claro que o que eu quero dizer com essa tela é que tudo isso está caminhando para sistemas globais, inteligentes e interligados e um controle geral de tudo e de todos via satélite. Ou seja, por internet, por diversos sistemas, né? Por bases, né? Sistemáticas de circuitos eletrônicos, tá bom? Então, tudo vai ser controlado por computadores, é claro. É claro que isso ainda demora um pouquinho, muitas pessoas querem apressar para o ano que vem já, mas não é assim. Vai ser rápido, mas não é tão rápido como os sensacionalistas dizem, porque há muita região ainda sem acesso à internet, há muita região ainda que não estão totalmente inseridas, muitas regiões não estão totalmente inseridas na globalização. Mas isso vai acontecer, claro, de uma maneira um tanto ou quanto rápida. Não tão rápido como os sistemas, como se fala nas teorias da conspiração, mas vai sim acontecer mais ou menos rápido. Então, tudo isso vai combinar com essas coisas, mas não que um grupo de pessoas tenham feito uma reunião no passado e tenha dito, vamos criar aqui um mundo bipolar, que foi a velha ordem mundial, né? Não. Simplesmente, de forma natural, por causa da geopolítica, houve aquele mundo antigo, né? Atrelado aos dois polos, como eu já falei, bipolar. E depois que se desfez a União Soviética, surgiu o mundo multipolar ou multipolarizado, que as nações começaram a seguir seus raciocínios, né, suas ideologias e sua geopolítica, e então mudou, e por isso foi chamado de Nova Ordem Mundial, tá bom? A Nova Ordem Mundial não é um grupo de pessoas que estão lá simplesmente conspirando o tempo todo conspirando para que se estabeleça o 666, não. Nova ordem mundial é uma questão geopolítica. Agora, existe um grupo de seres humanos ávidos pelo poder, e isso existe desde da antiga Babel, né? Desde a Torre de Babel, pessoas ávidas pelo poder que querem dominar o planeta, claro que existe. Desde da Torre de Babel, que isso vem existindo. E quantos grandes líderes mundiais se levantaram com a intenção de dominar o mundo todo, ter todos debaixo dos seus pés. Hitler foi um deles. Enfim, muitos. Eu não vou falar aqui esses líderes mundiais que já passaram, certo? Mas desde a antiga Torre de Babel, mencionada na Bíblia, que o homem tem esse desejo de ter uma supremacia sobre todo o planeta, tá bom? Então vamos nós em frente. Eu trouxe aqui um texto bíblico, não poderia deixar de fazê-lo, porque esse é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, e claro que tudo isso que eu estou falando aqui foi profetizado, no tempo certo, de forma correta, sem sensacionalismo,
mas Deus não deixou a humanidade enganada sobre isso. Aliás, eu sempre digo que eu não tenho espaço para isso aqui, mas se tivesse, eu poderia mostrar mais de 500 profecias bíblicas literalmente já cumpridas. Então, a Bíblia, as profecias não deixam de se cumprir, apenas algumas pessoas não sabem interpretar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa profecia bíblica é uma delas, a que eu estou trazendo aqui, de Apocalipse, capítulo 13, verso 16 até o 18, mas são muitas as profecias em Daniel e outros livros da Bíblia que falam a respeito desse assunto. Eu vou trazer apenas Apocalipse para que o vídeo fique um tanto quanto apenas médio e não tão longo, tá bom? Então, Apocalipse 13, 16 a 18 diz assim: E fez que, isso aqui está falando, claro, de uma grande liderança mundial que vai fazer isso, e fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Bem, esse texto está proclamado milhões de vezes aí na internet. Eu não vou me aprofundar tanto nele. Tem alguns teólogos que dizem, isso aí é apenas alegórico. Não é alegórico. Eu posso afirmar com toda certeza, tenho argumentação suficiente para falar sobre isso, porque em momento algum da história da humanidade, isso que está expresso aí aconteceu, certo? Não adianta, eu também estudo história geral, eu tenho bastante cuidado de estudar com cuidado a história geral de toda a humanidade, desde os mitos, né, lá da Babilônia, desde as lendas sumerianas. Eu não sou de estar brincando aqui com as coisas, não. Então, não há um momento histórico na história da humanidade que esse quadro que está desenhado aí em Apocalipse 13, 16 e 18 tenha ocorrido, certo? Na sua íntegra, né? Como está aí expresso. Então, me perdoem aí os teólogos que são muito atrelados àquelas 4 linhas do Apocalipse. Eu também fiz especialização em Apocalipse, não tenho medo de falar sobre isso, certo? Ao historicismo, ao futurismo, ao alegorismo, ao preterismo. Eu utilizo aquelas escolas, mas utilizo não seguindo como se eu fosse um adepto de cada uma daquelas escolas, nada disso. Aquelas escolas têm uma finalidade, nos ajudar a dar um pouco de interpretação à palavra de Deus, o Apocalipse. Mas no momento que eu sigo a uma linha daquela, eu já deixo uma porção de coisas de lado e perco muito na interpretação do livro de Apocalipse. Então, vou repetir o que digo em quase todos os vídeos. Para mim, o teólogo não está acima da Bíblia, mas é a Bíblia que está acima do teólogo, e ela se interpreta a si mesma. Não tenho dúvida disso. Há mais de 30 anos que eu estudo com muito afinco a palavra de Deus, tá bom? Então, tudo isso que está acontecendo no mundo é um preparo que tinha que acontecer para que essa profecia e muitas outras se cumprissem, tá bom? Agora vamos em frente. Vamos fazer um resumo, né, para poder a gente, a partir daqui, a gente encerrar o vídeo e pedir a você mais uma vez encarecidamente que você se inscreva no canal, que procura trazer coisas simples, bastante simplificado, porém com bastante seriedade e história, né, daquilo que, trazendo com clareza aquilo que nós falamos aqui. Primeiro, eu fiz um resumo aqui de 10 itens para você entender melhor o que é nova ordem mundial. Primeiro, nova ordem mundial não é coisa nova, então você viu aí que é uma questão geopolítica, né?
Segundo, globalização vem desde 1970. Já havia um preparo antes, mas a globalização propriamente dita começou em 1970. Terceiro, o mundo já vinha se preparando para isto. Quarto, não foi Lula nem Bolsonaro que inseriram o Brasil nisto. Eu já vi alguns vídeos aí, pasmem vocês, dizendo, Lula vai inserir o Brasil na nova ordem mundial. Outros, Bolsonaro está querendo inserir o Brasil na nova ordem mundial. Não foi nenhum nem outro que fez isto. Digo isso com toda segurança, certo? Quinto, governo algum impedirá esses processos globais. Não fique pensando que vai ter, vamos nos levantar aqui no Brasil e vamos impedir. Isso não vai ser impedido. Vamos ter que lutar um pouco contra isso? Sim. Claro, quando se fala do 666, a Igreja do Senhor não vai engolir de goela abaixo isso, e claro que vai haver luta. Então, por isso que está previsto que vão morrer muitos cristãos, certo? Mas é claro que ninguém, bloco ideológico, político, geopolítico nenhum, vai poder impedir esses processos globais. Seja, os sistemas de controle global digital, né, só crescerão mais e mais. Nesse item 6, eu quero dizer para você, pesquise e veja. Cada dia mais se cria sistemas muito mais afinados, muito mais preparados para fazer um controle digital global. Essa que é a grande realidade. Está surgindo aí os computadores quânticos. Olha que a ciência quântica é perigosa, né? Muito boa, claro. Vai trazer muito avanço para a saúde da humanidade. A ciência quântica, já estudei bastante sobre isso. Mas é uma rapidez tremenda. E a capacidade de domínio global é muito grande com esse avanço da tecnologia. Sétimo, o homem quer dominar o planeta desde Babel. Então, não fica aí aperreado, não, isso não é coisa nova. Vai ter um governo mundial único? Sim, vai ter. É claro, porque desde a Torre de Babel que o homem quer ter supremacia sobre todo o planeta, certo? Um grupo de homens ali tentaram ficar lá em cima, né, numa torre, para ficar mais próximo dos deuses, segundo eles diziam. Isso está na Bíblia, claro. Então, oitavo, governo único mundial será inevitável. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sistema único mundial e governo único mundial e moeda única mundial, isto será inevitável. Certo? Isso está previsto conforme eu mostrei para você aí na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e o próprio Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Você acha que Deus ia dizer e não ia acontecer? 9. Deus não impedirá nada disto. Ele já previu tudo e informou para a humanidade. Não adianta a humanidade se queixar. O que você deve fazer nesse momento agora é se ajustar a Deus. Procura aí uma forma de receber Jesus como teu único e suficiente Salvador, tá bom? Ajusta-se a Deus, às suas regras, né? Ao que está escrito na palavra de Deus. Você vai ser muito feliz, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho mais de 38 anos de evangelho, sou feliz por isso. É o tempo mais feliz da minha vida, foi esse tempo que eu aderi à palavra de Deus, ao próprio Cristo. Então, não vai ser diferente para você. E por último, 10º, a Bíblia tem fartas profecias sobre o assunto. Então, está aí para você. Procurei trazer esse tema de forma bastante conciso, bastante claro, histórico, sem sensacionalismo e sem teoria da conspiração, tá bom? Então, para encerrar, peço a você encarecidamente, inscreva-se neste canal se você não é inscrito. Aqui há uma seriedade muito grande de proclamarmos somente aquilo que for correto, honesto, sério, sem nos enveredar por outros caminhos
e assim por diante. Até a próxima. Graça e paz a todos. Deus abençoe a todos.